Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, CEO da People Academy, e hoje eu vou falar novamente sobre um tema que eu adoro, que é liderança, mas sob uma perspectiva um pouquinho diferente. Falaremos sobre liderança antifrágil, como liderar diante do caos, da instabilidade, que eu tenho certeza que é algo que ou que sua empresa viveu, ou está vivendo, ou vai viver em alguma medida, porque essa é a história da nossa vida nos próximos anos. A gente tem um ambiente cada dia mais instável, cada dia mais incerto, cada dia mais cheio de novidades da noite para o dia, sem que a gente consiga se preparar, e a gente precisa de lideranças que consigam responder a isso e que não quebrem sob pressão, e que ao mesmo tempo tenham uma emoção, né, uma gestão de emoções, que tenha ali uma mentalidade saudável para conseguir se cuidar naturalmente e cuidar do próprio time e do resultado da empresa também. E para falar sobre isso, eu trouxe a Luciana Gallo, a minha grande parceira, inclusive em uma imersão que eu já vou contar para vocês, que representa hoje a Amadoria. Seja muito bem-vinda, Lu. Conta a sua história pra gente. Obrigada, Jéssica. Imagina. Então, eu sou Luciana Gallo, eu sou sócia fundadora da Amadoria, uma empresa que já está indo aí para 10 anos, uma consultoria de desenvolvimento humano. Sou consultora, sou mentora, sou educadora corporativa, professora convidada da Fundação Dom Cabral, nesse tema liderança e pessoas. Tenho a expertise de cultura organizacional, cultura colaborativa, ajudo no desenvolvimento de soft skills, da famosa inteligência emocional de líderes e profissionais de uma forma geral. Tenho 15 anos de experiência corporativa, foram 15 anos trabalhando no corporativo. Trabalhei em diversos setores, óleo e gás, energia, máquinas pesadas. Terminei a minha carreira corporativa dentro do setor de mineração e tô do lado de cá, já tem alguns anos, né, ajudando, fortalecendo a personalidade dos profissionais, trabalhando essa questão de maturidade no mundo corporativo, fazendo provocações, expandindo a consciência dessa turma, né, ajudando na expansão de consciência. Então, um pouco aí de quem eu sou e da minha trajetória. Muito bom. E como eu disse, a Lu, ela é minha parceira, assim como o Matheus Borrecef. Inclusive, ele tá com a gente no primeiro episódio aqui do RH Cast. Inclusive, é um dos episódios mais assistidos, né, da nossa temporada, né? Realmente foi um sucesso. A gente traz ali alguns insights muito poderosos. Então, eu, Matheus e a Luciana, né, nós seremos instrutores em uma imersão que acontece em Belo Horizonte, nos dias 27 e 28 de outubro. E a nossa proposta é elevar o nível de maturidade das lideranças, né, que estiverem com a gente, e principalmente ter muita conversa franca, muita conversa honesta, muita conversa difícil até, né, a gente vai sair um pouquinho daquela linha tradicional de desenvolver técnicas, né, que hoje são facilmente aprendidas na internet ou com qualquer pessoa em qualquer lugar, e a gente vai ter uma conversa muito madura ali com as lideranças para que elas consigam suportar o negócio, a alavancar resultado por meio de uma gestão de pessoas mais eficiente, trazendo a performance humana para o jogo e conseguindo medir, olhar para isso, extrair o melhor dos talentos. Então, inclusive convido você, RH, não só a participar, se você for liderança, mas também, né, avaliar aí para as lideranças da sua empresa. Do seu bloco, Lu, nessa imersão, o que as pessoas podem esperar? Qual que vai ser a sua especialidade? O que você vai colocar na mesa ali à disposição das lideranças? Bom, como você falou, provocações, né? A minha expertise é cultura, então vou falar bastante como construir uma cultura de aprendizado, né? Como construir uma cultura mais resiliente, que afinal de contas a gente vai estar falando de liderança antifrágil. Eu vou também trazer ferramentas, eu acredito muito nessa imersão que a gente está trazendo, como você falou, não é mais do mesmo, né? Porque assim, a gente precisa desse tempo, tirar os líderes do dia a dia, precisa trazer, provocá-los de uma forma positiva, né? Com olhar para a solução, sair dessas vezes desse olhar mais vitimista, ou desse olhar de, o problema é minha equipe, né? Ou a empresa que não me dá recurso suficiente para liderar essa equipe. Exatamente. Então, eu acho que essas provocações e também ferramentas práticas. Eu acredito muito que a gente vai conseguir sair dessa, né? Os líderes vão conseguir sair dessa nossa imersão com um plano de ação, né, para realmente colocar em prática essa mudança, atingir os resultados que precisam, fortalecer o engajamento, né? Eu acho que engajamento hoje é um tema fundamental e isso também nós vamos trabalhar lá na nossa imersão, como engajar,
como gerar disciplina e engajamento, ou seja, a pergunta de $1 milhão, né, para as lideranças hoje. Então, eu acho que é isso, reflexão, ferramentas dentro dessa expertise de cultura, principalmente. E dentro dessa aplicação, né, a gente vai trabalhar com algo que é diferente no mercado, a gente vai entregar para você, que é a empresa, um guia, né, de tudo aquilo que foi falado, foi construído e quais foram as ações propostas para a sua liderança nessa imersão, para você entregar para a liderança da sua liderança, para que ela consiga cobrar esse resultado nos próximos 30 dias. Né? Não adianta, às vezes, o participante ele vai para uma imersão, ele volta compartilhando aquilo que ele absorveu, aquilo que ele acha que é mais importante, mas efetivamente aquilo que foi um compromisso dessa pessoa participante com a gente na imersão, às vezes a pessoa não compartilha, não divide, não aplica. Então, a ideia é que você tenha ciência do que foi tratado e que aquela pessoa possa transbordar essa técnica em prática dentro da sua empresa. Ou seja, né, eu estou te ajudando aqui, como RH, a gerar ROI para o investimento que você defendeu para essa liderança. Então, vai ser um momento realmente muito, muito importante aí, um marco aqui em Belo Horizonte de uma imersão que normalmente você vê imersões com essa qualidade, às vezes em São Paulo, né? As pessoas precisam ir para São Paulo fazer alguma coisa em company, trazendo consultores aí do Brasil inteiro, mas isso vai estar aqui em propriedade na nossa cidade. Então, se você é de Minas Gerais, né, aproveita para conhecer um pouco mais, o link tá aqui na bio, né, a gente tá deixando, na bio não, na descrição, a gente tá deixando também aqui um QR Code, né, durante toda a nossa conversa aqui no YouTube, nesse episódio, para que você consiga entender um pouquinho mais e entrar em contato com a gente. Você pode ou clicar no botão e já comprar para você ou para a equipe inteira, ou você pode conversar com a Bárbara também, da Amadoria, né, sobre possibilidades, caso você queira mandar várias lideranças para essa imersão. Combinado? Bom, então vamos falar do nosso tema? Vamos lá. Liderança antifrágil, inclusive, é o plano de fundo dessa imersão e é sobre isso que a gente vai falar aqui, para vocês entenderem um pouco mais sobre onde a gente vai navegar. Na sua concepção ou em concepções que você pode trazer pra gente, Lu, o que é uma liderança antifrágil? Bom, a liderança antifrágil, a gente decorre, né, do conceito do Taleb, né, de antifragilidade, que a antifragilidade, de uma forma bem resumida, é a característica de pessoas, organizações que se fortalecem no caos, no erro, nos desafios, nas dificuldades. Na pressão. Enfim, na pressão, né? Então, isso é o conceito de antifragilidade. Trazendo isso para a liderança, eu acho que liderança antifrágil é aquela que cria culturas mais resilientes, apoia a criar culturas, porque a gente sabe da importância da liderança dentro, né, do processo cultural das empresas. Então, apoia e ajuda a criar uma cultura mais resiliente, transforma erros em aprendizado, ou seja, ajuda a sua equipe, as suas equipes a olhar os erros como possibilidades, oportunidades de aprendizagem, né? E cresce, não só aproveita, não só supera as crises, mas aproveita para crescer com as crises. Para mim, de uma forma bem objetiva, isso seria o que a gente chama de liderança antifrágil. Eu acrescentaria, e me diz se você acha que faz sentido, a liderança antifrágil ser um ponto de estabilidade para essa equipe, né? Pensando que a antifragilidade, ela opera muito em ambientes incertos, caóticos e etc. A liderança que consegue resistir à pressão e conseguir ser estabilidade ainda que esteja pressionado dentro de um contexto, para passar essa tranquilidade para a equipe, essa direção, consegue organizar o que precisa ser feito diante daquela situação, e não é aquela liderança que deixa a emoção, estar à frente em situações como essa. Faz sentido? Total, inclusive porque hoje, dentro do nosso, né, da nossa cultura e dos nossos sistemas, a gente percebe, principalmente no Brasil, a importância que a liderança tem, né, para dar o tom. Eu estava até vindo para cá, escutando um outro conteúdo, e a pessoa falando, estava lendo aquele livro do... agora eu não vou saber, gerentes, enfim, me perdi total, que depois eu procuro e te passo. Uhum. É um livro agora do Instituto Gallup, que saiu recente, e que fala mais ou menos assim, que 70% do que os gerentes são responsáveis por 70% da motivação e do clima dos seus times. E aí a gente pode entender por clima, né, inclusive essa questão do engajamento, do engajamento, né, então assim, da motivação. Então isso é fundamental, eu acho que faz todo sentido, né, pensar no líder, na importância desse líder de dar o tom,
né, do time, do setor, da área, é muito importante. E tem uma outra concepção que lá no episódio do Matheus eu falo muito sobre isso também, que foi uma tese que nós construímos juntos, que é dentro de uma linha de uma pessoa que senta na cadeira de CEO, a gente tem ali um perfil muitas vezes atípico. Tá? A gente tem um perfil de uma pessoa mais arrojada, ousada, inquieta, ansiosa, né? Uma pessoa pouco tolerante, muito focada em resultado, que muitas vezes essas características no aspecto de gestão de pessoas tendem a confundir as pessoas, tendem a deixá-las mais ansiosas, tendem a gerar um desgaste ali na comunicação, né? Isso só acontece porque, na verdade só acontece não, isso tende a agravar porque a gente deixa que essa mesma pessoa CEO, ela faça gestão de pessoas que ela não deveria fazer e ela bypasse as pessoas que deveriam fazer gestão desses times, né, ali de média gerência e tudo mais. E aí, qual que é a nossa tese diante disso, né? A gente precisa de um time totalmente enxuto, abaixo dessa pessoa que está sentada nessa cadeira de CEO, e uma pessoa que tem uma inteligência emocional, uma forja emocional muito bem estabelecida, porque essa pessoa precisa ser antifrágil. Sim. Ela tem que saber fazer a leitura, né, do que está acontecendo aqui em cima, e nem sempre é uma visão organizada, direta, bem fragmentada. Normalmente não é o contrário, né? Nem sempre, normalmente não é. E ela tem que saber fazer as perguntas certas. Sim. Tem que ser a paz na hora do caos, tem que saber se calar em determinadas situações, tem que saber enfrentar e se posicionar em outras, né? E a partir disso, né, desse comportamento daqui para cima, saber traduzir com calma e estabilidade para baixo. Então, essa inteligência emocional, essa forja emocional, essa característica da antifragilidade faz com que a gente consiga operar nessa camada também, né, Lu? Sim. E eu acrescentaria coragem, porque eu vejo hoje o desafio da coragem, e a coragem tem a ver com posicionamento, tem a ver com ter as conversas difíceis. A gente acompanha muitas lideranças, né? E aí eu vejo como que as lideranças ainda estão errando nesse ponto, ou seja, elas estão, principalmente a liderança tática, né? Ela está deixando ali, como ela tem pressão de cima e pressão de baixo, ela não se posiciona, ela não, efetivamente, ela não compra as ideias, ela não traz segurança. E aí uma liderança sem segurança é isso, é uma liderança frágil, uma liderança altamente... Que quebra. Uma liderança que não se sustenta, e aí a gente vê todo o reflexo disso para baixo. E por que essa antifragilidade, na sua visão, na atualidade, é muito importante? Bom, você começou falando logo no início, na introdução, a questão da complexidade. Cada vez mais a gente está vivendo esses cenários complexos, cenários, eu costumo dizer que essa linearidade que pautou a geração boomer, a minha geração X, essa linearidade, ou seja, as coisas acontecendo de forma linear mesmo, né? Ali, isso não existe mais. A gente está num cenário cada vez mais, né? Cenários complexos, problemas que a gente não conhecia, exponenciais. Então, para mim, hoje, falar de antifragilidade, falar dessa forja, de gerar casca na liderança e nas empresas, para mim, esse é um ponto fundamental, né? E outra coisa que eu vejo também, e aí é uma cultura, é um olhar muito para a nossa cultura, é uma cultura que tem a característica do vitimismo, muito arraigada. Ou seja, em um ambiente em que muitas pessoas se vitimizam o tempo todo, e isso vale para as organizações, porque, na verdade, o que eu digo, as organizações, elas são um recorte do nosso mundo. Nós temos isso muito presente, né? Claro, aqui eu não estou falando dos protagonistas, das pessoas que se destacam, eu estou falando dessa questão dos que se vitimizam. Então, como a gente tem isso muito forte dentro de várias organizações, é preciso que hajam lideranças fortes, fortalecidas, com personalidade fortalecida, que são protagonistas, que não se vitimizam, para puxar, para ensinar essa turma a como fazer, os comportamentos que são ideais para a gente sair desse lugar. E tem algumas coisas que eu quero acrescentar dentro disso, trazer alguns exemplos sobre esse contexto em que a gente vive hoje, né? Não sei se vindo para cá, eu vi uma notícia, até postei ela no meu Instagram hoje,
falando que a Apple, ela lançou o AirPod 3 agora, com tradução simultânea, né? E aí, o post em si, ele falava não necessariamente sobre o produto, mas ele falava que sempre que a Apple lança um produto, ela muda o mercado, ela muda consumo, ela impacta empresas. E aí, pensa pra você ver algo tão inofensivo, que não é uma concorrência direta para diversos players, começa a colocar em risco, por exemplo, o sistema de educação, né, as empresas voltadas aí para, né, para ensinar o inglês, Sim, outros idiomas e tudo mais, do dia para a noite. Então, como essas empresas, né, que acabaram sendo impactadas pelo lançamento, né, da Apple, elas vão se recuperar ou elas vão se reconstruir, elas vão, né, trabalhar com novos negócios, novas oportunidades a partir disso. Como elas vão gerenciar esse caos? Entre outros exemplos, né, que eu gosto sempre de trazer, como recentemente acho que foi o Elon Musk, né, que lançou um concorrente do WhatsApp, onde não precisa de chip, né, então, ou seja, você consegue conversar com as pessoas sem precisar necessariamente ali de uma operadora para intermediar. Se isso realmente vai para frente, né, como será, né, qual será a finalidade das operadoras com os chips, né, quais são os novos negócios que elas precisam construir? O grande ponto é que novas soluções, elas tendem a nascer do dia para a noite. Sim. Então, dado esse contexto, sejam de guerras descentralizadas, de novos produtos, questões políticas, sociais, econômicas, quando isso bater na sua empresa, né, a sua liderança está preparada para reagir? Sim. Sem causar um tumulto na empresa e um desespero, e sim conseguir organizar Sim. essa demanda, colocar o que precisa em cima da mesa e dizer, vamos lá, o que a gente vai fazer a partir disso, né? E é exatamente dentro desse ponto que a gente entende que, neste cenário, a gente precisa de lideranças muito mais fortes emocionalmente, que é muito mais sobre aterrissar as pessoas, colocar elas naquele contexto calmo para pensar com inteligência no que a gente precisa fazer, né? Então, acho que dentro desse contexto a gente precisa de lideranças antifrágeis, né? Sim, total. E a antifragilidade, ela tem muito a ver também com enxergar o problema como oportunidade, é isso que você está falando, né? E é uma tendência nossa enxergar o problema como algo que está atrapalhando o nosso trabalho. Então, se eu vejo, toda vez que eu tenho um problema, e eu vejo, poxa, ai, meu trabalho está vindo tão bem e tem um problema, é o contrário, né? A regra seria assim, o normal seria o problema. E aí, dentro desse contexto, é perfeito. A gente precisa, sim, trabalhar essa característica. E lá no episódio do Matheus, a gente fala, a gente nasceu para resolver problema, a gente trabalha para resolver problema. Exatamente. O que a gente consegue escolher é o tipo de problema que a gente vai lidar no dia a dia e ao lado de quem a gente vai resolver esses problemas. É o máximo que a gente consegue responder, escolher, na verdade. Vamos falar um pouco sobre algumas situações, né, que a liderança vive no cotidiano, e eu queria te ouvir sobre, por exemplo, a diferença entre infantilizar, né, uma gestão infantilizada e uma gestão humanizada, né? Qual que é a sua percepção sobre isso? Eu penso que a gente veio por muito tempo na liderança que a gente já chama, né, conhece todo mundo, que é a comando e controle. Ou seja, não existia essa coisa de integralidade, depois passou da catraca, você é profissional, você não é uma pessoa, quase que não tem sentimentos, né? Esse papo, graças a Deus, essa história já veio se transformando ao longo desses últimos 20 e poucos anos, e aí eu penso que a gente está corre-se o risco da gente ir para o outro lado, pro outro lado desse pêndulo, né? Então a gente era muito comando e controle, vamos dizer assim, né? Pouca humanização, se é que eu posso dizer isso, e aí a gente está indo, talvez, correndo o risco de ir para um outro lado, né? O lado oposto. Exatamente oposto. Então, como você falou, é preciso que haja esse equilíbrio, né? Como é que eu vejo esse equilíbrio? Primeiro eu vejo esse equilíbrio que o líder, ele precisa estar confortável no desconforto. O líder, ele precisa entender que ele não tem que ser aceito, né? Isso é meio que vamos dizer assim, não é intuitivo, porque nós queremos ser aceitos. Todo ser humano quer ser aceito, quer pertencer. E aí o líder precisa tentar introjetar isso, trabalhar essa crença de que ele não precisa ser aceito. Porque senão ele vai para um lado de infantilização. Ele vai para um lado, eu já escutei de líderes assim, olha, eu não posso, as pessoas com quem eu trabalho não têm condição de ouvir isso. Falou, ouvir o quê? Né? Ouvi que não vão bater a meta, ouvi que nós estamos...
eu falei, gente, que mas ela não tá como mandando assim? bem, não era isso que era combinado. Feedback, né? Já ouvi coisas assim, né? Ou então, eu vou elogiar um, mas o outro pode ficar triste se eu não o elogiar também. Já ouvi várias coisas nesse sentido, ou seja, infantilização das pessoas. E aí a gente costuma brincar, você trabalha com crianças ou com adultos? Porque se você trabalha com adultos, um dos papéis da liderança é adultizar, né? Não sei se esse verbo está correto, é adultizar, né? Trazer maturidade, amadurecer o seu time. As conversas. Então, eu penso que o primeiro é isso, o líder abrir mão dessa questão de ser aceito, né? E trabalhar efetivamente com essa... ter coragem para ter as conversas difíceis, né? E outro ponto muito importante é o líder não tirar, ele não pode esquecer a intenção da sua liderança. Eu falo muito para os líderes que eles precisam sempre lembrar de qual é a intenção do porquê eles são líderes. Eles não são líderes só para realizar os desejos da sua turma, mas eles não são líderes também só para fazer o resultado acontecer, né? Porque para isso não, teoricamente poderiam não se precisar. Eles são líderes para as duas coisas, que é o que a gente fala muito da ambidestria. Eles são líderes para desenvolver as pessoas, para ajudar as pessoas, para ter resultado por meio das pessoas. E essa intencionalidade, se ele esquece, e o líder esquece, porque a gente é tragado pela rotina. Quantas vezes, e eu acho que por isso a importância de imersões como que nós vamos fazer, de programas de desenvolvimento de líderes, porque não é que se desenvolve uma liderança em um dia, mas tira eles, né, desse automatismo, desse automático que eles vivem, porque as coisas vão acontecendo, para que eles possam pensar qual é a intenção da minha liderança. Né? Porque se for, né, é só ajudar as pessoas, aí eu não tenho o resultado e aí eu vou infantilizar mesmo, não vou ter as conversas difíceis, não vou dar os feedbacks, não vou cobrar a meta, né? Então essa intencionalidade da liderança, ela precisa lembrar pelo menos uma vez por semana. Eu falo, na segunda de manhã você precisa lembrar, segunda de manhã você precisa lembrar por que você está ali, por que você está sentado naquela cadeira, porque senão não precisa de você. Então, eu acho que a infantilização, ela está muito nisso, ou da gente esquecer do porquê que eu estou ali, qual é o meu objetivo, por que estou ali como líder, e também que eu não preciso ser amado o tempo todo. É igual pai e mãe. A gente não será amado, nós não seremos amados, porque é ruim, né? O que nós fazemos às vezes é chamar atenção, educar, é algo que não é gostoso. Então, por isso... abrir mão desse desejo. Lu, eu tive uma liderança que falava pra mim assim, eu sempre conto essa história, certamente alguém que tá ouvindo aqui já ouviu contar, mas lá atrás, quando eu era estagiária, eu fui contratada por uma pessoa que ela era muito amorosa, ela era mãe já da Maria Clara, ela não tinha ainda o PP, e aí ela né, meio que me adotou ali, eu falei com ela, eu preciso de ajuda, porque eu não consigo parar em nenhuma empresa, eu sou estagiária, todo mundo acha que eu devo ter outro comportamento, eu não tenho paciência para as coisas, sou muito impulsiva, sei lá, eu tinha 18 anos, sei lá de onde que eu tirei isso. E aí ela me abraçou aquilo e falou, não, vem cá, vou te ajudar, né? E aí no meio do caminho eu dei essa liberdade para ela e ela me ajudava nessa condução, olha, você está sendo muito ansiosa, muito precipitada, vamos lá. E eu fiquei com ela quase 5 anos, e dali eu saí analista sênior e entrei como estagiária. Mas qual que era o ponto central? Ela falava para mim assim, Jéssica, não também é amor, sim, tá? Então, quando eu disser para você que não pode, não vai, não deve, não é agora, não tá legal, isso também é pro seu bem, né? E eu acho que no aspecto da liderança, a gente precisa recuperar isso, né? De que a gente precisa falar alguns nãos não por amor, né? Mas por preocupação, sim, né, com o resultado ou com a pessoa. E eu acho que você falou algo que é fundamental, assim, eu acho que a gente, na posição de liderança, a gente tem que se esvaziar de toda a necessidade de ser aceito ou de ser aceita, né? A gente, por si só, já não somos aceitos em todos os lugares, independente do ser humano e da posição social que você ocupa, né? Esse é um fato, né? Só que quando você está numa posição de liderança, você fica muito mais exposto, muito mais exposta, né? E por esse motivo, você acaba sofrendo algumas consequências
de estar naquele lugar. E aí vai a minha pergunta, né? E por isso o desejo de pertencer a essa posição, de estar nessa posição de liderança é muito importante, né, Lu? E aí, se a gente pudesse resumir de uma forma muito sintetizada, assim, eu acho que é como equilibrar humanidade e evitar que isso infantilize as pessoas. Eu costumo falar firme, porém gentil. Ou seja, você vai ser firme, porém gentil. É isso. Porque também as pessoas falam, então eu não vou perguntar a meu time como ele está, não vou perguntar o meu subordinado, porque você falou que eu não podia. Então a gente confunde isso. Eu falo, não, pode perguntar, pode abraçar, né? Pode pode ter conversas pessoais, isso tudo é permitido. O Ronaldo, só uma aspas, o Ronaldo falou uma coisa naquele dia na conversa que foi muito legal, que ele fala assim, nem tão próximo para você perder a neutralidade, nem tão distante para você perder a confiança. É isso aí, né? Eu acho, isso aí. Você ia continuar falando, desculpa te interromper. Não, era isso mesmo. Era isso mesmo. Muito bom. Queria te ouvir com relação às principais dores que você percebe hoje, pensando em competência de liderança. Então, você que já desenvolveu várias lideranças ao longo desses anos aqui no Brasil, quando você olha para a grande massa, o que você acha que mais falta? Tem vários... falta muita coisa. Falta muita coisa. E aí, quando a gente começa a falar isso, fala, nossa, mas como olha o copo meio vazio? Não, porque a pergunta é o que falta. Eu acho que sobra muita coisa, a gente vê muitas qualidades, mas o que eu vejo que falta hoje, se eu pudesse traduzir assim, maturidade, e isso tem a ver com inteligência emocional, isso tem a ver com clareza de papéis, né? Isso tem a ver com ego funcional. Ego funcional? Ego funcional é aquele ego que não te atrapalha a sua missão, ao seu objetivo, ou o objetivo daquelas pessoas que estão trabalhando com você. Eu ouvi isso uma vez de um diretor, e ele falou assim, o meu objetivo de vida é fazer o meu ego, manter o meu ego funcional. Achei aquilo incrível. Eu falei, eu vou começar a usar ego funcional, porque o ego, todos nós temos ego, e teremos, mas eu costumo dizer que às vezes você vai para uma reunião, tem uma cadeira e uma vazia, o do líder e o do ego, Tem aquelas reuniões enormes que tem cadeiras vazias, eu falo, são os egos que precisam sentar. Então, o ego funcional é você ter o seu ego, você ter a sua identidade, mas que você tenha isso de uma forma funcional, ou seja, que ele não te atrapalhe nos seus objetivos, nos objetivos das outras pessoas, no objetivo da empresa como um todo, né? E eu vejo também uma outra questão que é o posicionamento. E aí tem do que decorre a comunicação, os conflitos, a dificuldade de ter conversas difíceis, o engajamento, porque engajamento também vem de posicionamento, né? Porque para mim, engajamento é disciplina e motivação. A gente já falou sobre isso também em outras conversas. Disciplina, a gente não vai achar, Matheus gosta também muito de falar isso, a gente trocou várias figurinhas já, a gente não vai achar que a gente vai ter engajamento só porque as pessoas estão felizes trabalhando ali. Então, porque tem melhor benefício, melhor remuneração e melhor liderança. E aí, como que o líder gera engajamento? Como que ele ajuda a gerar? Porque ele também sozinho não faz milagre. Primeiro, accountability. Accountability, exatamente. Ou seja, cobrando. Então, isso tem a ver com posicionamento. E eu vejo ainda muito, vamos dizer assim, os top 2 ali, que é a maturidade e o posicionamento. Se a gente desenvolve isso na liderança e em todos os profissionais, a gente já ganha bastante. A gente já tem muitos benefícios aí. Juntando essa questão da disciplina, do engajamento, né, e do accountability do colaborador, né, comentei sobre isso, porque a nossa imersão, ela está sob a luz de uma metodologia, né, que tem ali como acrônimo a palavra clima, e um dos itens é a accountability do colaborador. E aí um dos pontos, né, que a gente acredita muito é realmente a gente entregar, devolver, dividir com as pessoas colaboradoras a responsabilidade que de fato elas também têm com o resultado, né, individual do time e da empresa, né? Elas são pagas, elas são remuneradas para entregarem o que foi combinado com ela ali no início da contratação, e a liderança ela tem como responsabilidade, isso é um dos pilares de performance, lembrar essa pessoa, né, monitorar essa performance quase que
ali diariamente, Sim. né? Então, assim, olha, Lu, a gente tá combinando aqui que você vai fazer isso até o final da semana e você precisa fazer. Se a Lu não fez, ela tem que arcar com as consequências, então tem que haver uma gestão de responsabilidade em cima disso também, né? Mas uma coisa interessante, Jéssica, eu penso que muitas vezes a gente erra no básico, os líderes erram no básico. O que é isso? Esse livro que eu falei agora há pouco, que eu preciso me lembrar do nome dele, até eu vou procurar aqui para falar para De quem você. que é? Vou procurando aqui. Agora recente, chama Gerentes, do Instituto Gallup, alguns colaboradores do Instituto Gallup, consultores. Saiu agora, recente, a editora Sextante, porque eu estava vendo o conteúdo do livro e esqueci o nome especificamente. Mas ele estava dizendo que 50% dos colaboradores entrevistados ou vistos ali era uma pesquisa. O segredo é o gerente? O segredo é o gerente, isso. Agora já não sei se é tão recente, mas eu vi ele agora, né? Eu não conhecia. E 50%, um dos achados do livro é que 50% dos colaboradores, eles não sabem o que eles têm que fazer claramente ali. Como é que eu vou gerar accountability? 50%. Eu acho que é mais, viu? Não é? Eu acho que E aí, como é que eu posso gerar accountability se eu não sei o básico? Se eu não defino num alinho básico? Então, de fato, esse é um gap que a gente precisa trabalhar. Eu sou muito contra, e pode ser que aqui seja né, eu tenha alguns conflitos aí, eu sou muito contra essa questão de gerar sentimento. Todos os colaboradores têm que ter sentimento de dono. Eu às vezes me contrato e falo, eu quero que você gere sentimento de dono nessas pessoas que eu falo, eles são donos. Eles têm direito. Divide com eles. Eles têm direito à divisão de lucros, eles têm direito a falar sobre, né, a dar opinião sobre a estratégia. Então, eles não são donos. Né? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, só que assim, a partir do momento que eu alinho direito, que eu defino papéis e responsabilidades de uma forma bem clara e redefino o tempo inteiro, confirmo, falo de novo. Né? A gente também fala isso para a liderança. A liderança, às vezes, ela fala, eu comecei ali no ano, já defini, tá tudo certo. Ano que vem eu falo de novo. Um ano é muito tempo. A gente não está lembrando nem do que a gente comeu semana passada. Então, é um trabalho é um trabalho, às vezes, chato, mas é preciso ser feito. Então, eu acho a accountability fundamental, mas a gente tem que olhar por esse ângulo. Eu estou fazendo antes da accountability, antes de cobrar, antes de dar um feedback cobrando, eu estou fazendo o básico, que é alinhar posturas, inclusive, porque às vezes a gente alinha só a meta. Também vejo muito isso da liderança. Não alinha o comportamento. Não alinha o comportamento, a postura, não alinha a meta. E aí fala, nossa, mas o meu colaborador está entregando a meta, mas olha que custo. E aí eu falei, mas você falou com ele que não podia ser dessa forma? Mas eu tinha que falar? Eu falo, tinha. Então, é a sua atividade. Tem algo muito legal que eu acho na meta, e aí a nossa próxima pergunta para a gente começar a caminhar para o fim, que é a base fundamental dela é performance. Né? Então, eu costumo chamar a metodologia de uma arquitetura da performance humana. Então, são alguns combinados, né, dentro desses pilares que ajudam a liderança a conseguir gerar a performance do time dela. E aí tem algo que eu ouvi recentemente no podcast que me marcou muito, que é a diferença entre performance e alta performance. Né? A alta performance, a gente está a poucos centímetros da lesão. Né? E aqui a gente não está falando de alta performance, a gente está falando de performar conforme o que foi combinado, conforme o que aquela empresa precisa e espera. A gente não está falando de sangue no meio do caminho, a gente não está falando de burnout, a gente não está falando de excessos, a gente está falando da grande massa que faz o que foi combinado. Eu estava discutindo recentemente densidade de talentos com algumas pessoas e metodologicamente, conceitualmente, os autores falam que densidade de talentos corresponde ao percentual de pessoas acima da média. Eu falei, gente, eu vou incorporar a densidade dentro da metodologia. E aí eu tenho brincado que a metodologia é minha, eu faço dela o que eu quiser. E aí a densidade para mim vai incorporar também as pessoas que estão enquadradas aonde elas deveriam. Por quê? A gente negligencia o fato de que se
a maioria das pessoas, na verdade, ideal seriam todas, mas se pelo menos a maioria delas estivessem fazendo o que elas foram contratadas para fazer, a gente teria uma performance muito diferente do que a gente tem, porque a falta de clareza, não tinha conhecimento desse número, percentualmente falando, isso mata a performance. Isso mata a performance. Então, o que a gente está falando de haver clareza, e com isso as pessoas ficam muito mais saudáveis emocionalmente. Sim. Porque elas têm clareza, a liderança tem maturidade, a gente consegue entender qual é o nosso papel dentro do contexto como um todo, a gente sabe que estamos ali para poder atingir resultado, sabemos quais são os recursos que a gente precisa e o que como liderança eu preciso entregar como recurso para as pessoas, e aí a grande maioria dos problemas que as pessoas têm, que levam a burnout, a problemas emocionais, está vinculado às relações. Sim. A qualidade das relações, a falta de entendimento do que precisa ser feito, a falta de reconhecimento, a falta de alinhamento de expectativa, que a gente quebra quando a gente tem esse combinado aí de accountability, de cultura, de liderança preparada, entre outras coisas, né? E eu vejo isso acontecer demais dentro das empresas. Como consultoras, né, a gente vai muito, e aí quando você vê, você faz esse olhar de fora, e você vê que as empresas, elas não estão fazendo, muitas empresas não estão fazendo esse para casa. E aí, quando eu falo as empresas não estão fazendo, não é nenhuma forma de culpá-las, né? Eu acho que é isso, é a gente se responsabilizar pelo que é nosso, né? A liderança é fundamental nisso, porque as empresas, né, elas não são ali, elas têm uma personalidade jurídica, mas elas são feitas de pessoas, e aí a gente conta com essas lideranças. Eu costumo, às vezes alguém me pergunta, e a autogestão? O que você acha de autogestão? Eu falo, nossa, eu acho uma realidade mais distante do que o multiverso. Porque a autogestão é a gente entender que a gente já fez esse para casa todo da performance, todo o feijão com arroz, estamos indo muito bem, já consolidamos isso aqui, e aí vamos para um outro patamar. Então, eu acredito, sim, que a gente possa caminhar, que é uma evolução, mas acho que a gente tem uma grande possibilidade, olhando o problema como possibilidade, a gente tem uma grande possibilidade de fazer esse básico. E, às vezes, a empresa, os líderes estão tão mergulhados ali na rotina, enxergando aquilo ali de uma forma, vamos dizer assim, enviesada, que eles não conseguem sair e olhar, ter esse olhar de fora, esse olhar do alto, assim, para o que precisa efetivamente. São coisas simples. E às vezes a liderança fala para mim assim, eu quero um aplicativo, eu quero um sistema novo para fazer isso. E eu falo, tá, mas você tá fazendo as reuniões que você combinou? Antes de você pegar o aplicativo. Não tem tempo não, quero o aplicativo. Então, isso também é muito do humano, a gente tá sempre ali buscando uma solução, às vezes, muito mirabolante, sendo que a solução está, às vezes, em fazer o simples, bem feito, em fazer o simples, igual a gente está falando, fazer, né? E executar, né? Recentemente, eu conversando com um CEO, que é um cliente, ele falou, Jéssica, fazer planejamento estratégico é muito fácil, né? Difícil é executar, né? Porque a gente peca na execução na grande maioria das vezes. Fazer o nosso plano de final de ano para o ano que vem, né? Para o próximo ano ali, quando a gente tá naquela emoção de final de ano, no ano novo, é fácil demais, né? O papel aceita tudo. O papel aceita tudo, porém executar é onde a gente realmente fala, e por isso o básico bem feito é muito importante. Então, se você como RH, você como pessoa empresária, você que é liderança, se você quer ouvir essas verdades e outras verdades, mas para além disso mergulhar em soluções, né? Então a gente não vai trabalhar no campo filosófico, reflexivo, não só provocativo, embora a gente vá provocar muito, temos o perfil, né? Você que já me conhece sabe do meu perfil provocativo, de realmente ter conversas difíceis. Do Matheus, então, nem se fala, né? Ele tem que dar uma segurada, inclusive, de tão provocativo que ele é. A Lu também já tem esse quê, né? Essa característica. Então, realmente é um lugar onde a sua liderança vai ouvir, às vezes, o que você como RH já queria dizer, já queria falar, já queria apoiar ali no desenvolvimento, mas não consegue, porque a gente sabe que santo de casa não faz milagre, né? Então, seremos o seu porta-voz, a sua porta-voz, para realmente elevar o nível de consciência dessa liderança e ajudar também nesse processo de praticar aquilo que a gente vai começar a construir, né? Não é uma fórmula mágica, não é um lugar onde a sua liderança vai entrar uma máquina e ela vai sair completamente nova,
mas a gente garante que vai elevar o nível de consciência, vai dar a ferramenta e vai dar a você também como empresa suporte necessário para conseguir fazer essa liderança, praticar o que ela aprendeu ali, né? E pra gente encerrar, Lu, queria que você... de novo, link na descrição, QR Code está aqui na tela, entre em contato com a gente. Vai ser uma das imersões mais disruptivas que esse mercado já viu. A gente pretende rodar todo o Brasil. Se você não é de Belo Horizonte, pode ter certeza que em algum momento ela vai chegar aí na sua cidade, no seu estado. E para a gente encerrar, Lu, deixa uma mensagem final para os RHs dentro dessa linha do desenvolvimento da liderança, do quanto é importante e por que para você é tão fundamental. Sim, o RH, como você falou, santo de casa não faz milagre, infelizmente. Então, o RH, o papel dele é claro, se ele pode, e aí eu acho que entra todo o trabalho que você faz de desenvolvimento desse RH, né, de cuidar, de trazer ferramentas, de ajudar a trazer senioridade para os times de RH, para os profissionais de RH. Então, tendo isso, primeiro, né, eles precisam cada um fazer o seu para casa ali, mas eu acho que apoiar a liderança em desenvolvimento, em treinamentos, entender que esses treinamentos, eles são contínuos, não é porque a gente dá treinamento, mas os treinamentos, eles têm que ser contínuos, né? Treinamento em quê? Né? Às vezes o diagnóstico que o próprio RH fala, você fala bastante sobre, faz até isso, precisa de ajuda, né? Para fazer um diagnóstico mais assertivo, mas treinamento principalmente em fortalecer a liderança. A gente fala bastante com a liderança tática, né? Mas eu acho que serve para todas as lideranças, né? Então, acho que o RH precisa apoiar o desenvolvimento, precisa ter segurança e repertório para conversar, para sentar na mesa, que é algo que você fala demais também, né? Sentar à mesa ali e se posicionar, né? Da importância daquilo, né? Então, eu vejo, para mim, o papel do RH é parceiro de responsabilidade dos líderes. A gente fala bastante sobre os processos de mudança que são três estágios. O primeiro é a consciência. Eu não mudo se eu não tomar consciência do que eu estou fazendo errado, do custo que aquilo tem para mim. Eu não mudo o segundo estágio é a vontade, que passa pelo coração. Então, a consciência pela mente, a vontade pelo coração e a disciplina, que é pelas pernas, ou seja, e pelas mãos, é eu fazer efetivamente. Então, o RH, eu vejo ele muito como parceiro de responsabilização dessa liderança, né, de ajudar ali, mas de estar também naquele cobrança, né, naquela coisa, tá precisando de ajuda, o que eu posso fazer? Porque se a gente solta os líderes, eles vão fazer o que eles estão acostumados a fazer, que é fazer ali, conseguir o resultado. Eles não vão fazer o que eles não sabem, o que eles estão começando a aprender a fazer. Então, o RH precisa ser essa pessoa que está ali lado a lado, dando a mão, né, ajudando, perguntando se precisa de alguma coisa. E eu sei para puxar. E o RH tem outras coisas para fazer também. Então, eu acho que é essa parceria, por isso, né, a importância da gente estar sempre trabalhando juntos com as consultorias e com as pessoas que vão dar suporte para essa liderança. Muito bom, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Se as pessoas quiserem encontrar você, continuar conversando, em quais redes sociais você está e a Amadoria também? Principalmente no LinkedIn, Luciana Galo, a Amadoria no LinkedIn, Amadoria. No Instagram, Amadoria para Empresas. A gente também tem o Amadoria BH, mas o Amadoria para Empresas é onde mais você encontra essas questões ligadas ao corporativo. Inclusive, a imersão vai ser na Amadoria, né? Que é uma casa maravilhosa, que inclusive aproveito para poder recomendar para as festas de final de ano, né? Convenções de final de ano, de quem está aqui em Belo Horizonte, né? Já está na hora de olhar para isso, imagino que a agenda já está cheia. A agenda de dezembro já está quase fechada. Quase fechada. Vamos fazer em novembro, então, não tem problema. A gente já está fechando para janeiro. Entendi. Festa de final de ano. A gente fala, transforme a festa de final de ano em festa de início de ano. Festa de início de ano. Já tem algumas empresas, ano passado esse ano fizemos, e ano que vem também vai, porque dezembro só tem 30 dias, todo mundo quer sexta e sábado, quinta, sexta e sábado. E então, mas é isso, a casa a gente acolhe, e eu acho que é isso, é um ambiente diferente, a imersão vai ser lá, vai ser incrível.
e estão todos convidados a conhecer um pouco mais, e o nosso site também, que é amadoria.com.br. Lá tem várias fotos e vídeos também para vocês conhecerem. Lu, novamente, obrigada Eu que agradeço pelo seu tempo. convite. Se inscrevam para participar com a gente da imersão, aprendam com a gente também nas redes sociais, eu tô aí também no Instagram como jessicamartins.rh, no LinkedIn também. Super beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau!